Vamos com informações do Atlético. Giovana Pires está de volta pra gente falar do Galo e dessa sexta-feira do Atlético. Diga lá, Gil. Ei, Rafa, mais uma vez boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. O Atlético, então, hoje sob o comando de Filipão, na manhã dessa sexta-feira, fez o penúltimo treinamento em preparação para a partida contra o Curitiba. No próximo domingo, na Arena MRV, a bola rola às 6:30 da noite. Nesse treinamento, o meia atacante Alisson, aquele da base do Galo, que acabou ficando de fora da última partida, fez um trabalho físico. Ele tá com incômodo no adutor da coxa, deve continuar de fora então. No departamento médico do Galo, sob os comandos então da fisioterapia, pode ser que continue de fora. Ele e o Eduardo Vargas, atacante do Galo, esse com um problema no joelho, seguem então de fora. São os únicos 2 desfalques do Galo para poder enfrentar o Curitiba. Fora isso, então, o Atlético tem 2 retornos. Igor Rabelo, zagueiro do Galo, recuperado de uma lesão na coxa, está à disposição do treinador, e também o Otávio, que cumpriu suspensão na última rodada, também está à disposição. Breno Galante tá com a gente, prometeu e cumpriu, né, velho? Tudo ó. Beleza? Com ar-condicionado. A praga da Giovana não pegou, não. Boa tarde aí, Giovana. Não sei, ainda pode acontecer, vai que apaga. Não, pelo amor de Deus, a Juju tá não fica com isso, não. Juju. O estúdio cheio, só o Lélio que tá lá no varandão do Bonfim, nós 5 aqui com o estúdio sem ar, não vai dar, não. Não, mas eu saio por baixo da mesa, vocês podem ficar aí. Eu não posso fazer isso, eu não consigo. Eu não consigo. Mas boa tarde, Mara, Rafa, Lélio, Seabra. Expectativa, né, cara? Porque esse jogo, por mais que muito torcedor tá achando fácil, o Lélio já deu a dica aqui que não vai ser fácil. Não, de jeito nenhum. A gente sabe que pro Atlético do Filipão nada é fácil. Mas é um olho no jogo e outro na tabela, né? Porque se o Atlético vence, dependendo dos outros resultados, o Atlético se aproxima tanto do G4, que é aquele sonho que até 2 meses atrás os torcedores nas redes sociais já tinham jogado por água abaixo, reclamado que o Atlético não ia mais ter nenhuma pretensão durante o ano, né? Como que a coisa muda com uma sequência de vitórias e, de repente, né? Essa mística do Atlético continuar sendo o único time do mundo que não perdeu na sua casa até hoje. E não tomou gol na sua casa até hoje. É o único time do mundo. Essa é legal. É uma contra dados e fatos, não há argumento. Não estamos falando de jogos como mandantes, estamos falando de casa, né? Isso. E jogos oficiais, estádio de passagem. Campeonato brasileiro. Olha que legal, boa estatística. Bom, vamos ver, né? O que o Atlético vai proporcionar ao torcedor. Jogo... Falando até, pode falar. Não, só pra lembrar, jogo domingo 6:30. O horário não é dos melhores, mas a galera segue comprando os ingressos. Já a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né, agora, Ju? era exatamente sobre isso que eu ia falar agora. Então vamos falar sobre a última parcial. O Atlético divulgou ontem à noite, última parcial de ingressos vendidos. De acordo com o Galo, 34 mil ingressos. Lembrando, ontem à noite, então, foi essa última parcial divulgada pelo Atlético. Antes de entrar aqui no programa, eu entrei lá no site do Galo, onde vi as vendas, e aí tinha cerca de 3 mil ingressos ainda à disposição da torcida do Atlético. Para a torcida visitante, cerca de 2 mil também em relação a essa partida. Uma novidade, porque assim, acho que tudo que vai acontecendo na Arena MRV, como é a casa nova do Galo, tudo que vai acontecendo pela primeira vez, a gente vai destacando, o torcedor vai comemorando também. Nesse jogo contra o Curitiba, o Atlético vai chegar à marca de 100 mil torcedores na Arena MRV pela primeira vez, né? A 4ª partida do Galo por lá. Por enquanto, são 97.606 torcedores já pisaram na Arena MRV em uma partida oficial, e para esse jogo, expectativa aí de mais de 34 mil torcedores, de acordo com essa última parcial divulgada pelo Atlético. Então o Galo vai bater esse número aí de 100 mil. É aquela coisa, não vale nada, mas já é um marco, né? A casa do Galo tá funcionando. Certeza, claro, né? Pensar em termos de renda, né? Produtos que são vendidos ali na esplanada, tudo que pode proporcionar ao torcedor também que tá empolgado com a casa nova, tem que contabilizar. Agora, ô Lélio Gustavo, o Breno comentou, né? Sobre a questão do Coxa, que não dá pra desmerecer o time e tal. Tem uns times em campeonatos de pontos corridos que é aquele time que você sabe que ele não vai pra lugar nenhum. Já tá decretado o fim dele ali. Só que é o famoso, como é que disse o nosso ouvinte ontem, que era o... Um pouco magro que suja água? Isso, não, o negócio do... Ele falou a outra frase. Do cão que não sei o que fede. Pra querer atrapalhar a vida dos outros que estão brigando por alguma coisa, o campeonato também não custa nada, viu, seu Lélio Gustavo? Ah, é verdade, por isso toda a atenção é pouca. É só a gente se lembrar que no Campeonato Brasileiro de 2021,
o Atlético poderia ter igualado, por exemplo, o recorde de vitórias do Cruzeiro contra todos os seus adversários. Ele só não igualou por quê? Chapecoense. Exatamente, não ganhou da Chapecoense, que foi rebaixada, entendeu? Então, falar já ganhou, não dá. Campeonato Brasileiro não dá, você tem que respeitar todos os adversários. O próprio Jorge Jesus, ele sempre falou isso, e quando da passagem dele e o Flamengo tinha um esquadrão espetacular em 2019, fala, o Campeonato Brasileiro é o único lugar do mundo onde o Lanterna ele encara o líder. Sim. E é verdade. Não existe isso em outro país ou em outros países. Então, é jogo difícil e a torcida vai ter que comprar o barulho do Galo mais uma vez no domingo. Lembrei a frase aqui, foi o Cacá de Lavras: cachorro morto não morde, mas fede. É verdade. Falou cachorro, fede, não sei o quê. Foi um negócio meio estranho. Mas aqui, o Abel ontem falou, né, dentro disso que o Lélio tá falando, eu ganhei tudo. No Mundial não, né? Mundial não. O Mundial não. Não, mas ele disse do possível, ele ganhou tudo. Ele Não, falou. mas o Mundial era possível também. Mas foi ele que falou, não fui eu não. Eu sei, é por eu isso tô que brigando eu tava com ele. torcendo pro Boca. Entendeu? Agora, Gil, tem um detalhe interessante, até uma matéria que tá lá no nosso portal. Essa queda do Palmeiras na Libertadores, será que ela foi ruim ou boa pro Atlético, hein? É ruim pro Atlético, né? Acho que teve muitos torcedores que comemoraram, principalmente por conta da rivalidade que foi criada nos últimos anos, né? O Palmeiras eliminando o Atlético nas últimas 3 edições da Libertadores, mas pro Galo a história não é boa, né? A gente até conversava sobre isso há algumas semanas, sobre o cenário do Campeonato Brasileiro, né? Os 6 primeiros colocados do Brasileirão garantem vaga à Libertadores. Os 4 primeiros vaga direta para a fase de grupos, os outros 2 a pré, que foi até a que o Atlético disputou nessa temporada. Só que aí, quando aquelas equipes, né, que vão disputar a Libertadores, a Copa do Brasil e a Sul-Americana conquistam o título e terminam na parte de cima, vai abrindo vaga, que foi o que aconteceu também na temporada passada. O Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, terminou entre os 4 primeiros. O Atlético, mesmo em 7º, conseguiu a vaga para a pré-Libertadores. E aí, com esse cenário de agora, com o Fluminense e o Boca na decisão da Libertadores, a situação para o Atlético fica mais complicada em relação a isso, para depender dos adversários, né? Dependendo de aumentar a tabela, né? A zona de classificação. Só que se o Fluminense for campeão e o campeonato terminar na situação de hoje, o Atlético está na pré. Vai ter que torcer pro Fluminense. Então vamos voltar com aquela discussão? Você lembra? Você tava antes do Flamengo ser eliminado, a questão era: vai torcer pro Flamengo pra abrir uma vaga ou não torce pro Flamengo de jeito nenhum? Beleza, o Flamengo foi eliminado. Agora é o Fluminense, e aí? E aí o Fluminense pode torcer. Breno Galante, você tem uma simpatia pelo Fluminense? Que o Boca ganhe bem do Fluminense no Maracanã. Somos se dois. Deus quiser. Eu não, vou torcer pro Fluminense. Você vai torcer pro Flu. Ô, Dimar, o Fluminense tem um ponto a mais que o Atlético, só. Então, sabe? Que Galo que se vive. Ninguém tá falando, tá falando de torcer, ué. Eu tô torcendo desde que a gente foi pra semis, que a gente tava falando, eu falei que eu ia torcer pro Fluminense. Então, eu tô torcendo pro Fluminense. Então, Dimara torce pro Flu. Você torce pra quem, Breno Galante? Aí eu torço pelo Brasil, eu torço pelo Fluminense. Agora não por conta da situação da tabela, porque eu acho que o Atlético tem que focar e ter um objetivo. 61 pontos para poder chegar ali no G6, 64 para você chegar no G4. Aí nós estamos falando de 64, são o quê? 24 pontos. Sim. Você tem 7 jogos em casa, você tem 6 fora. Você ganha todos. Em casa, você empata ou ganha um fora. Entre esses de fora, você tem um jogo contra o América, no Independência. O América tá uma draga danada. E o jogo é em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Pode ser um campo neutro, vamos dizer assim. Se o Fluminense ganhar, ele já conquistou a vaga, já acabou, entendeu? Abre pro Atlético. O sonho do Atlético é muito real pro G4 hoje. Agora tem que fazer o dever de casa. E passa por uma vitória contra o Curitiba. Não dá pra pensar em outro diferente. E o sonho do Atlético está se tornando real, porque o Atlético tá respirando bem, tá melhorando, tá subindo no campeonato. Agora um detalhe, né? Pra atingir G4 é um aproveitamento aí de 61%. Isso. Então você tem que manter essa toada. Então não dá pra pensar num resultado diferente da vitória contra o Curitiba. Posso incorporar o homem mal do trem bala lá do Ceará? Eu quero que o Fluminense se lasque! Que é isso? Quem é esse? De jeito nenhum que eu vou torcer pro Fluminense ganhar essa Libertadores. 2012 tá aí, né, brother? Meu amigo, 2012, o que foi feito naquela treta, aquela disputa do Galo com o Fluminense, eu não vou entrar no mérito do Galo ter pipocado
tem alguns jogos que realmente tiveram alguns jogos ali em 2012 que, pelo amor de Deus. Mas em termos de arbitragem, aquele clima naquele Galo e Fluminense aqui na Independência, Jailson Macedo Freitas, né? Gênio da arbitragem, conseguiu enxergar uma falta na barreira no gol do Ronaldinho Gaúcho. Árbitro baiano, só pra contextualizar. Trabalhei com ele na TV Bahia lá em Salvador. Enfim, deixa isso pra lá. Mas aquilo não foi não porque existe o torcer pra Cuca Fluminense. ficou esperando o jogo do Flamengo igual maluco, esqueceu o resto tudo? Ô, de beleza, tá, teve os erros, igual eu falei, mas o atleticano então não torce pro Fluminense, o atleticano não gosta do Fluminense, o atleticano zoou o Fluminense de CB-Flu 2012 o ano inteiro. Então não vem com essa de que vai ter atleticano torcendo pra Fluminense pro Galo se beneficiar, não, galera. Eu falei que eu não, vou eu sei, mas eu acho que não vão torcer Você vai voltar lá atrás. Não vão, não vão. Estressado. Estressou. Não, e você vai voltar lá atrás também, falou o Fluminense, ainda deve uma série Bzinha ainda também? Mas isso é fato notório, né, Ceará? Isso aí eu não preciso deve Os argentinos, como é que fica? Sim, Não, ué. o Rafa E a quer bola com os argentinos? Não, né? Não Tô tem só briga dando mais nenhuma com o uma. argentino, não, Ele tem amigão. não, ele adora argentino. Super Isso aí não tranquilo tá com valendo. isso. No caso dele, Super tá valendo, tranquilo. não. Pera aí, o Leandro, você tinha falado alguma coisa, Alan? Desculpa. Não, mas o Fluminense ele não deve uma Série B? Deve. Não, mentira. Deve duas. Deve duas. Mas daí Deve tem que duas. torcer contra a CBF, então, né? Sim. Não, Por que você acha que eu torço pra Argentina? Muda todo mundo, E eu né? torço pra Aquela Inglaterra história, porque né? eu nasci em Londres. Simples assim. Briguem, Simples desgraçados. assim. Briguem. Não vem que não tem, Aqui, não. esse ainda é o noticiário do Atlético. É E a assim. gente, não, a É gente assim, tá na é assim. Libertadores. Diretamente da CBF. Diretamente da CBF. Vamos lá. Vai lá. Deixa eu Eu não mas, sei nem o né? que dizer agora. Você não me perguntou, não, mas eu torcerei pro Fluminense também. Você vai Independente de classificação do Atlético ou não, sou brasileiro em qualquer competição. Eu sou assim, é assim Eu que eu sou penso e eu não aceito que alguém tente me convencer neste caso. Pronto. Enfim. Chegamos a uma conclusão, então. Obrigada. Sobre esse confronto, né? O Atlético vai enfrentar o Curitiba no próximo domingo e não adianta nada não vencer. Não adianta nada, né, que os adversários façam os trabalhos e o Atlético não conseguiu uma vitória nessa partida que é importantíssima contra o Lanterna do Brasileirão. Em relação a esse jogo, pensando que vai ser em BH, o Curitiba não vence o Atlético jogando na capital mineira desde 2014. A última vez foi num jogo pelo Campeonato Brasileiro, vitória por 2-1 no Independência pela 37ª rodada do Brasileirão. Naquela época, Curitiba brigava contra o rebaixamento, aí por conta dessa vitória acabou escapando e não foi para a Série B, 2014. Essa foi a última vez que o Curitiba venceu. De lá para cá foram 4 vitórias do Atlético e um empate. Esse empate no ano passado, inclusive, o Atlético então defendendo esse tabu. Por mais que tenham sido poucos jogos, né, o Atlético então não perde para o Curitiba em BH desde 2014. Só que nessa temporada, o Curitiba como visitante, a gente até falava sobre a questão do ataque do Curitiba não ser tão ruim. Tem números importantes também em relação ao Curitiba jogando fora de casa. Em 13 jogos como visitante, o Coxa marcou 13 gols. Então, 13 gols em 13 jogos, só que sofreu 36. Diferença é essa. Marcou 13, tá sofreu 36 nessas 13 partidas e acabou perdendo os 10 jogos também como visitante, empatou 2 e venceu 1. Só que é aquela história, né? O Atlético vem de uma sequência boa, sem sofrer gols, e isso que vem ajudando a equipe a conseguir as vitórias. Se o Curitiba faz um gol ali no início do jogo, vocês acham que desestabiliza muito o Atlético, pensando em tudo que o Galo vem passando nos últimos anos? Ah, não. Acho que o Atlético já está, vamos dizer assim, concentrado o suficiente. Se fosse um pouco antes, não. Mas agora eu acho que o Atlético já está concentrado o suficiente. A forma como ele entra para jogar, né? A gente sente neles esse tipo de situação, não atinge mais o Atlético, não. O cuidado, é claro, tem que existir. Eu tenho um certo receio sempre do Atlético quando ele volta do segundo tempo. Quando ele volta pro segundo tempo. Me parece ali uma desconcentração. Ele volta meio assim, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Aí eu tenho mais receio disso. Mas, assim, acho muito madura. A equipe tá se mostrando muito madura, muito bem treinada. Acho que não. Esse não será um problema do Atlético. Rafa, eu acho. Eu tô curioso amanhã não, no domingo, pra ver como é que vai ser o posicionamento do Pavon. Se o Filipão vai continuar segurando ele tanto da parte defensiva, porque é um jogo que o Atlético
vai enfrentar um time todo atrás, então ele precisa de ter aquele Pavon de volta, aquele Pavon que dê um pouquinho mais de força ofensiva, que puxa o contra-ataque, que tem intensidade. E se ele fizer isso, junto com o Arana pela esquerda, você vai ter uma ala esquerda muito forte. Sim. E do outro lado a gente vê o Mariano o tempo todo não passando mais do meio de campo. Eu acho que aí, talvez essa semana ela tenha servido pro Filipão olhar um pouco essa questão do adversário. Quem eu vou enfrentar? Porque por mais que o Atlético esteja, como a Dimara disse, psicologicamente está no equilíbrio, mas a pressão pelo gol vai ser muito grande da arquibancada, né? É aquela questão, né, Breno? Demora pra fazer 1-0 no Curitiba pra você ver se a galera não fica impaciente. Fica. Eu acho que ficaria mais impaciente do que se o time tomar 1-0 ele propondo o jogo. Demora pra fazer o gol pra você ver. Mas aí a turma tem que entender também. O Curitiba vai vir aqui pra não tomar gol. Claro. Não vai vir aqui pra ganhar o jogo nem pra partir pra cima do Atlético, pelo menos num primeiro momento. Depois, se conseguir alguma coisa, ele vai pro segundo tempo, aí tenta alguma coisa. O Curitiba vem totalmente retrancado, é o que a gente espera, né? Ou então, vai que o time também resolve a uma altura dessa do campeonato, já tá perdido mesmo, já tô lá embaixo, vamos para cima e o que conseguir é lucro. Eu acho que não. Mas vai que, né? Agora a torcida do Atlético tem que ter muita paciência com isso, porque vai enfrentar um time totalmente retrancado, como o Rafa diz, vai estacionar o ônibus lá e vai ficar rebatendo bola. O Pavon, eu acho que ele vai ser primordial pra essa questão que o Breno trouxe, viu, Lélio? Porque pra quebrar a linha bem postada, bem fechada, você tem que fazer tabela rápida. Então, quanto mais jogadores você tiver pra dar volume de jogo lá na frente, melhor. Eu acho que ele vai liberar o Pavon pra atacar também. E igual o Breno sugeriu aqui, viu? Tem que liberar. E o Pavon, ele pode até ser o secretário do Arana, mas aí lá no ataque, né? Facilitando a ultrapassagem do Guilherme Arana, ou até mesmo jogando mais aberto e deixando que o Arana faça as infiltrações, né? Por dentro. Ficou meio estranho isso aí, mas tudo bem. De qualquer maneira, o Atlético tem que ser, né, ultra ofensivo diante do Curitiba. Quanto antes fizer o gol, melhor. Mas a torcida do Atlético foi até paciente no jogo contra o Botafogo. Um jogo que não acontecia muita coisa, pra falar a verdade, Isso. né? É o líder do campeonato, sim, mas paciência tem limite, porque nenhum dos dois fazia coisa nenhuma naquele jogo e o Atlético acaba fazendo o seu gol ali na reta final daquele jogo. Mas, eu repito, a torcida vai ser fundamental, mais uma vez, jogando dentro de casa. Até sobre essa questão de jogar em casa, né? Estar na Arena MRV, no último jogo do Atlético por lá, contra o Cuiabá, o Galo venceu por 1-0, a torcida pôde fazer aquela rua de fogo, né? Que é a tradição do Atlético já faz alguns anos, que é na recepção do ônibus, né? Da delegação do Atlético ao estádio, a torcida vai lá com sinalizadores, canta e apoia o time nessa chegada ao estádio. Aquela foi a primeira vez que aconteceu a rua de fogo e a gente até trouxe durante a transmissão a confusão que aconteceu logo depois que o ônibus do Atlético chegou ao estádio. A polícia militar precisou dispersar alguns torcedores que continuaram ali naquele período, sendo que o ônibus do Cuiabá estava chegando e precisaria passar e não tinha como passar com a torcida do Galo ainda por ali. Essas são as informações da nossa repórter que estava lá no dia acompanhando tudo, né? Aí no fim das contas sobrou até gás de pimenta, um torcedor atleticano acabou jogando, parece que uma garrafa de cerveja em um dos policiais, acabou sendo detido também 2 torcedores do Atlético, então teve muita confusão nessa primeira rua de fogo feita pela torcida do Atlético na Arena MRV. Essa rua de fogo que inclusive teve autorização da Polícia Militar, que teve lá fazendo o reforço policial. Só que aí para essa partida, a Polícia Militar de Minas Gerais recomendou que não tivesse a rua de fogo contra o Curitiba no jogo de domingo. Por conta também dessa confusão que aconteceu, então a recomendação é que não exista. Se vai acontecer ou não, já é outra história, porque os torcedores do Atlético podem acabar fazendo mesmo sem a recomendação. Mas para essa partida, a PM quer que não aconteça, vai ser um apoio a menos, mas pensando também na segurança, já que do jeito que está acontecendo hoje na Arena MRV não está funcionando. É porque aquela rua, né, Breno, para quem não conhece a Arena, o portão de acesso dos ônibus à Arena, ele fica abaixo ali do portão 7, numa rua que vem pela lateral e é uma rua bem estreita, aquela que dá de cara pro portão, ela é muito apertada. É Valfrido Mendes, isso, né, eu acho. Então não tem a menor condição, a galera vai, faz a rua de fogo, fica ali em volta do ônibus do Atlético, se precisar entrar uma guarnição da polícia ou ônibus do adversário, a rua é estreita, não vai ter como dar vazão, né, cara?
É mais um processo que o Atlético vai ter que ver de entendimento para as coisas irem se adaptando, não adianta. Foi a primeira vez, foi um teste, mas não foi um teste que foi bem sucedido. Tem que se pensar de outra maneira, talvez um intervalo de tempo de um ônibus para o outro, porque todo mundo sabe que horas que chegam os 2 ônibus, tudo é programado, a polícia sabe, a gente sabe, todo mundo sabe. Então, eu acho que tem que ser realmente revisto. Agora, só tem um caminho para fazer, não tem como mudar a rota. Não vai fazer na Via Expressa, né? E ali é muito apertado, então é mais uma das coisas que o atleta tem que se preocupar. E eu tô curioso para ver, a gente vai passando os jogos, a gente vai analisando e vendo as coisas que vão melhorando no estádio, né? Eu tô curioso para poder entender se vai ter alguma melhora em relação à internet, que ainda teve problema dos torcedores, a questão do app, para ver se isso não vai ter um problema agora, se vai haver uma evolução, porque eu acho que o restante, o gramado, né, que a gente tá acompanhando, o próprio gramado, né, como é que tá sendo esse replantio, o tratamento dele, mas eu acho que o principal, sinceramente, para mim é o comportamento da torcida, porque se falou tanto nessa semana sobre essa questão da mudança da Galoucura, e hoje eu conversei com a turma do Atlético, eles estavam realmente me falando essa questão de o posicionamento lá em cima ser para todo mundo ver a movimentação da Galoucura, para ela poder reger o estádio. Então eu tô curiosíssimo para ver, porque a gente vai ter talvez um recorde público. Claro. Então tem que ver a atitude desses torcedores, tomara que eles vão lá com esse intuito realmente de torcedor raiz que a gente tá sentindo falta. Né? Agora, essa coisa da Rua de Fogo, eu acho que deveria sim ser, sei lá, junta o torcedor com a PM, fala o que vocês sugerem? O que vocês querem fazer? Porque eu acho que simplesmente acabar, recomendar não fazer, não, é um negócio tão bonito, tão bacana, todas as torcidas estão fazendo, eu acho legal. Eu acho que é uma coisa, dá um incentivo. Jogador, a gente vê gravação de dentro do ônibus, jogador fica lá gravando, postando. Jogador do Inter em cima do ônibus, chegando legal. ao Beira-Rio agora no meio de semana. Não precisa tanto também, né? Não precisa do jogador do Inter subir em cima do ônibus também, né? Mas que é bonito, é legal, é uma expressão legal do torcedor. Então, sabe, a gente já vê tanta coisa, não pode isso, não pode bandeira, não pode não sei o quê, e algumas com razão sim, porque o torcedor mesmo cavou isso. Mas não vamos acabar com mais essa também não, né? Essa é legal, é uma tradição, já virou tradição, é bacana. Senta aí, vê como é que é melhor, o que a PM sugere. Tira agora, acabou, sai e tal. Mas não acaba não, né? Que é legal. Deixa eu trazer uma notícia que a nossa equipe Tempo Esportes apurou hoje, né? As redes sociais, muita gente falando do Arana no Flamengo, Arana no Corinthians, principalmente no caso do Fábio Santos, né? Que não foi bem na final da Sul-Americana e cogitou ali uma aposentadoria, né? Então a gente foi procurar pessoas ligadas à diretoria do Atlético, né? Para entender qual era o processo do Arana nesse momento, ele que tem contrato até dezembro de 2024. A informação é de que o Atlético já está conversando com o Arana para renovação, não só com o Arana, mas com alguns outros jogadores, que a relação, porque se questionou a relação dele, do Atlético com os agentes dele, a informação é totalmente errada. O Atlético tem uma relação ótima com os agentes do Arana, até por tudo que ele passou aqui no Atlético, né? E também não só isso, mas o fato dele ter ido para a seleção jogando pelo Atlético. Então a relação do Atlético com o pessoal do Arana é muito bacana. E o Atlético ficou até assustado com essas especulações, né? Ou essas notícias vindas aí, principalmente de São Paulo e de Rio de Janeiro. Porque a janela está fechada, isso é uma coisa que só pode acontecer pro ano que vem, mas a torcida ficou meio com a pulga atrás da orelha. Então é o seguinte, o que o Atlético informa, né, ou as fontes ligadas ao Atlético dizem, é que o Atlético está trabalhando para a renovação do Arana. É engraçado desculpa, Giovana, porque eu acho engraçado essas notícias aparecerem de especulação no momento que o atleta está com uma estabilidade, tá brigando lá em cima. Aí a torcida fica preocupada, por isso que a gente foi esclarecer a equipe, o Tempo Esportes, como é da nossa história, a gente foi esclarecer para que o torcedor tenha a noção do que está acontecendo mesmo. Tinha surgido um papo também do Vargas, né? Que tá tendo no nosso portal uma matéria, né? Falando. Sim. Jesus tá bom então hoje, hein? Livramento, hein, malandro? Vai com Deus, Vargas. Tchau. Eu acho que isso não preocupa tanto a torcida. Ninguém questionou, eu fiz O que eu ia falar sobre o Arana é que tem a chance até dele ser titular na seleção brasileira nessas duas partidas agora.
principalmente porque hoje o Brasil precisou desconvocar o Renan Lodge, que na teoria seria o titular ali na lateral esquerda do Atlético não, da seleção brasileira do Fernando Diniz. O Diniz já tinha desconvocado também o Caio Henrique, aí sim chamou o Guilherme Arana, então acaba que agora ele pode ter essa responsabilidade aí de ser titular da seleção brasileira nas 2 partidas das eliminatórias na semana que vem. E aí eu acho que já são 5, né? Que ele teve que... Cortes, 5 cortes. Não, mas que zica também. Não, são 5 não, são 4. Sorte é uma vez só, final da Libertadores. Não tem 2 filas, entendeu? Tá na final da Libertadores. Você escolhe, né, Diniz? Você escolhe, tá? E resolveu trabalhar em 2 frentes, amigo. Aí não tem jeito. Imagina, já. Você se vira. Pessoal, o jogo, claro, com transmissão aqui da FM O Tempo. E um outro detalhe que a gente já comentou aqui mais cedo em off, vaga de estacionamento para quem porventura queira estacionar o carro no estádio Jaelvis de Pelvis, tá? Blau, acabou. Dançou, né? Dancei, inclusive. Só para carro nos estacionamentos no entorno do estádio, ou então você pode pegar o serviço de ônibus, né? Que tem desconto para quem é galo na veia. Isso. Ou o bom e velho transporte público, Metrôzão. né? Metrô. Como é bom ser da imprensa. Eu já garanti o meu lá, paguei, viu? Eu vacilei, filho. Esqueci. Já Aqui, resolvi. Resolveu, mestre? Claro. Que isso, hein, Lélio? Subprefeito do Califórnia. Né? O Lélio vai também, né? Vai. Primeira vez, né, Lélio? Conhecendo a arena. Vou lá conhecer o estádio, levar minha filha e minha esposa. O Lélio teve com o Toton esses dias, não, né? Próximo, assim. Ué, aqui hoje no estúdio do lado. Você não pegou na mão Totões, não, né, velho? Cuidado, hein? Mas pra mim não tem problema nenhum. Se perder, a culpa não é minha. Eu não tô dentro de campo e não sou o técnico. Tipo isso. Porque o Totões, a gente tem um quadro dele, Breno, no Barba, que ele vai aos Jogos do Cruzeiro e ele é tão zicado que a gente chama ele de, ao invés de guerreiro dos gramados, de guerreiro desgramado. Nossa. Que ele só zica o Cruzeiro. Então, medo é passar isso pro Lélio também. Que ele fique por lá, né? Agora, você falou em zica, eu lembrei de uma coisa aqui. O Lélio tá festejando aí o interesse do Vasco, um provável interesse do Vasco no Vargas, mas antes eles têm que tratar de pagar a parcela do Jair, né? Porque a coisa tá feia lá na SAF lá, da 777, que não tá dando um aporte lá. Então, entre você especular, né, e você ter condição financeira, porque acerta primeiro com o Jair, depois a gente conversa sobre o Vargas. Vai acabar devolvendo o Jair. Não, mas já pagou, a 777 já pagou. Fez o aporte ontem. Um pedaço. O Lélio falou aqui, só. O Lélio falou aqui, mandou mensagem falando que o Vargas pode ir de graça. É isso, Lélio? Pode também. Agora, o Jair é o seguinte, você sabe que também os agentes dele estão cobrando o Atlético, né? Sim. É mesmo. Os dois lados. Olha, gente, então pega dinheiro do outro, paga o outro, né? Pega aqui. Confusão, né? Interessante. Meu pai do céu. Interessante. Gil, antes do seu destaque final, um breve balanço aqui sobre torcer ou não pelo Fluminense. Vamos às mensagens dos ouvintes. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Gente, atleticano torcer pro CBFlu? De jeito nenhum. Boca campeão. É o investidor aqui no superchat do YouTube. Tem outro aqui falando, o Edmar Trindade. Fluminense só cruzeirense que tem simpatia por eles. Falando aqui o nosso ouvinte. O Licarco, que você devia trocar seu nome aqui no superchat, porque você sempre tem opiniões interessantes, mas o seu nome eu vou cair numa pegadinha. Se depender de torcer pro Fluminense, o Boca já é campeão. Tem mais mensagem aqui, ó. Tem alguém torcendo para o Fluminense? Não. Então. Até o momento quem tá não achei torcendo não vai ninguém. mandar mensagem. Pra quê? Não vai mesmo. Pode falar. Pode mandar. Se tiver, manda. O cara Sim, pode falar, manda, sou por atleticano, favor, tô torcendo mesmo e tal. Tô torcendo porque eu gosto do trabalho do Fernando Diniz, tô gostando porque cada vez vai ser melhor isso. Na verdade, eu tô torcendo. O cara vai falar, tô torcendo pra abrir uma vaga. O resto que se explode. O Torres, Boca campeão, chora Fluminense. Né? Aí, ó, mais um. O Cláudio Riquetti, boa tarde, meus amigos. Torcer pro Fluminense? Nunca! Mais uma aqui, a última pra finalizar, tá? Prometo que tá acabando. Vini Oliveira, falando aqui, gente, Fluminense deve 2 séries B. Uma taça que a CBF inventou e que o Vasco foi campeão. E a outra que eles levaram no tapetão contra a injustiçada Portuguesa. E ele tá falando que é cruzeirense, ele acha que o Fábio merece essa conquista, mas é Boca desde criancinha. Olha só.
O Fábio, que é um ídolo da história do Cruzeiro. Sim. E que pode conquistar um título que ele não conquistou pelo Cruzeiro. E tem muito cruzeirense que é fã do Fábio, mas o cara falou: não torço pelo Fluminense, sou Boca desde criança. E tem muito torcedor do Atlético que não quer que o Fábio ganhe, né? Pra poder falar que até o Leleu é campeão da Copa do Libertadores e o Fábio não, né? E, aliás, o Fábio vai completar na final o 100º jogo dele em Libertadores. E aí vai se tornar o jogador com mais partidas por Libertadores. A maioria delas, obviamente, feitas pelo Cruzeiro, né? O único que eu vou torcer pro Fluminense, pro Fábio e tal, e acabou. Tem um que acompanha você, Edmar Oliveira, o Diogo de Nova Contagem. Torço pro Fluminense ganhar a Libertadores, pois o Fábio merece. Ele é cruzeirense. Ele é cruzeirense. Você é cruzeirense, mano? Fala pra gente aí. Ele ganhou até uma piscadinha. Ganhou até uma piscadinha da Edmara de brinde, ó. Brinde pra você, querido. É isso, pessoal. Que o Atlético faça a parte dele, viu, Giovana Pires? Olha só, o meu destaque final já foi dado. É isso aí. Na segunda parte eu volto com o provável time que vai enfrentar o Curitiba no próximo domingo. Valeu, Gil. Breno Galante, até domingo a gente se encontra lá na Esplanada. Estaremos lá. Um abraço pra todo mundo e que o Galo e a torcida entrem na mesma sintonia no jogo de domingo, que é simplesmente só um pensamento, 3 pontos. Se for 1-0, maravilhoso. Se puder fazer mais, sensacional. Mas o que vale é os 3 pontos, é isso aí. Valeu demais, velho. Bom trabalho pra você também na cobertura do jogo.